E hoje nós temos duas coisas muito especiais acontecendo. A primeira delas é que nós estamos começando uma nova série de mensagens. Muito gostoso. A segunda delas é que nós vamos compartilhar juntos do corpo e do sangue de Jesus na Santa Ceia. Então, é uma noite especial onde nós queremos que Deus esteja no nosso meio, nós queremos que o Senhor fale conosco e nós queremos ser tocados, encorajados, exortados, desafiados pela palavra de Deus. Também não esqueça de passar na cantina depois, coma uma mini pizza e alguma outra coisa deliciosa. Docinho de doce de leitinho. Docinho de doce de leitinho. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai da glória, diante de Ti abrimos as Sagradas Escrituras e declaramos a Sua palavra com a expectativa de que os nossos corações sejam impactados por ela. Pedimos ao Teu Espírito que faça com que a Tua palavra frutifique em nós. Não permita que nós venhamos apenas ouvir a Sua palavra, mas que nós sejamos também aqueles que tomam atitude e ação para com ela. Sejamos obedientes, sejamos fiéis. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos dê olhos para ver e ouvidos para ouvir e um coração disposto a obedecer. Amém. Amém. Então, como nós estamos começando essa nova série de mensagens, as parábolas de Jesus em Mateus. Então, abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 13, e nós vamos falar a respeito da primeira parábola desse mês. Nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Pessoal que está atrás do poste, se vocês quiserem vir para cá, tem alguns lugares aqui, tá? Sempre fico com dó do pessoal que está atrás do poste. A gente podia serrar. Vamos lá, todo mundo, Mateus capítulo 13, abriu sua Bíblia, versículo 1, acompanha comigo. No mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira-mar. Grandes multidões reuniram-se junto a ele, de modo que ele entrou num barco e sentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte das sementes caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era muito profunda. Mas saiu o sol e a queimou, e como não tinha raiz, ela secou. Outra parte da semente caiu entre os espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram. Mas outra parte da semente caiu em terra boa, e deu fruto. Um grão produziu outros 100, outros 60 e outro 30. Quem tem ouvidos, ouça. Versículo 10. E aproximando-se dele, os discípulos lhe perguntaram: por que falas às multidões por meio de parábolas? Jesus lhes respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas não a eles. Pois ao que tem, lhe será dado e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. E por isso eu lhes falo por meio de parábolas. Porque vendo, não veem. Ouvindo, não ouvem e nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos
desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram. E eles desejavam ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Agora Jesus vem e traz o entendimento a respeito da parábola no versículo 18, e ele diz: compreendei, pois, a parábola do semeador. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado no solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra, a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. O que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela não produz fruto. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende. É esse o que dá fruto, e um produz 100, e outro 60, e outro 30. Amém. As parábolas que nós vamos ouvir nesse mês, nessas 4 semanas que nós vamos ter essa série, sei que eu já demorei, mas deixa eu começar meu cronômetro aqui. As parábolas eram parte de uma metodologia de ensino na cultura judaica que ajudava os ouvintes a interpretarem os ensinos rabínicos, a cultura e a tradição, fazendo com que seja mais fácil de memorizar. Então, aqui o ensino de Jesus a respeito do reino e da mensagem do reino de Deus, Jesus trouxe uma simbologia para essa mensagem, para que essas pessoas compreendessem aquilo que Jesus está dizendo, mas também memorizassem. Talvez eles saíam dali e eles não se lembrassem exatamente o que Jesus disse a respeito da mensagem e da palavra do reino de Deus. Mas eles sairiam dali lembrando: nossa, eu me lembro da historinha que Jesus contou a respeito do semeador. Quem aqui até hoje, aqueles que frequentaram a escola bíblica dominical, não se lembram das historinhas do quadro, como é que chama? Flanelógrafo, do, show. Senhor, daquele quadrinho que grudava as imagens. Porque aquelas historinhas acabam grudando na nossa memória e a gente pode não saber exatamente as palavras que a professora disse na escola dominical, mas a gente se lembra das imagens, a gente se lembra da maneira que foi contada a história. Então, uma parábola aqui, a definição dessas parábolas é uma extensa analogia feita de forma a contar uma história. Então, assim como, por exemplo, quem se lembra de quando Natã, o profeta, veio para Davi para dar uma voadora no peito dele, mas ao invés de dizer: cara, você é um pecador, você merece morrer, ele usou uma parábola, lembra? Que ele falou: Davi, então, tinha um pastor, lembra? Que tinha tinha uma ovelhinha, na verdade, o pastor tinha uma ovelhinha. E aí veio alguém, um rico, cara, pegou a ovelhinha do pobre pastorzinho, tadinho dele. O que você acha que a gente devia fazer com esse cara? A gente devia matar esse cara, merece morrer. Olha que legal, você gostou da parábola? Gostei, entendeu? Entendi. Então, você é aquele que roubou a ovelhinha do irmãozinho, né? Quando ele pegou Betseba. Então, as parábolas são muito importantes nessa metodologia de ensino e pregação para que fique fixado nas nossas mentes e no nosso coração o significado daquilo que está sendo ensinado. Jesus, na maior parte das vezes, as parábolas eram dadas para dar um significado claro e objetivo, ou até mesmo de forma, dar uma razão por meio de poesia, por meio de histórias contadas. Mas Jesus usava as parábolas do avesso. Ele contava a parábola não para fazer com que as pessoas compreendessem o que ele estava dizendo, mas para obscurecer o entendimento daqueles que estavam ouvindo. Olha que loucura! Então Jesus era um ótimo mestre, mas ele não usava as ferramentas do mestre em favor do mestre. Na verdade, sim, né? Eu acho que ele sabia muito bem usar essas ferramentas. Mas ele, ao invés de fazer assim, eu quero que vocês entendam e recebam a minha mensagem, ele, na verdade, usava parábolas
para que aqueles que não deveriam herdar o reino de Deus ficassem às escuras. Então, Jesus deixa claro durante os ensinos, especialmente nessa, ele fala que os segredos, os mistérios do reino de Deus, que ele está escondendo em forma de parábolas, não eram para serem entendidas por qualquer pessoa, mas apenas por aqueles que ele deveria frutificar a mensagem do Evangelho. Que loucura, né? Que doideira. O que você está me julgando aí? Para nós, as parábolas servem na aplicação dos ensinos de Jesus em nossas próprias vidas, mas também como meio de aprender as Escrituras. Nós ainda estudamos as parábolas, nós ainda temos comentários e comentários, livros e mais livros escritos sobre as parábolas. O que é que Jesus quis dizer quando ele disse isso e aquilo? Porque as parábolas ainda são motivo de discussão e apego em muitas linhas teológicas. Querem saber, não, Jesus disse isso. O outro vai dizer, não, ele disse aquilo. No final das contas, Jesus está mais do que satisfeito em ter dito o que ele disse, sem clareza e sem deixar claro para quem que ele estava dizendo, porque no final das contas ele confiava no poder do Espírito Santo de trazer a luz e entendimento a quem tinha que entender. Então, no final das contas, a nossa oração é: Espírito Santo, me dá entendimento, porque sem o Senhor, nós nem parábolas conseguimos compreender, nem historinhas infantis conseguimos aceitar no nosso coração e fazer sentido nas nossas mentes. Então, o Espírito Santo nos dê graça, o Espírito Santo tenha misericórdia de nós. A parábola do semeador, para nós, ela é importantíssima. Primeiro, porque ela ensina sobre quem recebe e quem não recebe o Evangelho. Você achou que era só sobre semeadura, a lei da semeadura, mas não é. A parábola nos ensina que algumas pessoas vão aceitar o Evangelho, mas obrigatoriamente e com toda certeza alguns não vão aceitar o Evangelho. A parábola do semeador também nos ensina por que alguns recebem e outros não. Outra coisa que nós aprendemos com a parábola do semeador é o que acontece com aqueles que recebem o Evangelho. Tudo isso com uma historinha. É importante também a gente entender a respeito das parábolas que nós vamos estudar esse mês, é que o contador de história, o contador de parábolas, precisava conhecer o contexto das pessoas que estavam ouvindo. Para nós hoje, talvez a parábola do semeador esteja muito mais ligada a um contexto religioso no qual nós estamos inseridos, mas os nossos filhos talvez não fazem ideia da relação de semente, solo fértil, que solo que é bom para semear, que solo que não é, como que o sol tem um papel em como a semente vai germinar. Mas para os ouvintes imediatos de Jesus, não havia segredo algum no que ele estava dizendo. Ele estava dizendo coisas claras e simples, porque todo mundo na época de Jesus entendia e compreendia a realidade de semear. Então hoje, nós como pregadores também precisamos encontrar ferramentas e linguagens que os nossos ouvintes vão compreender. Porque do contrário, a gente pode estar falando em português e todo mundo entendendo em chinês. E isso não faz sentido para os nossos ouvintes. E talvez ao invés de culpar o ouvinte, nós deveríamos estar olhando para como a nossa maneira de comunicar as verdades do reino de Deus deveriam estar sendo comunicadas. Por acaso algum dia você já se perguntou, você que prega muito o Evangelho e prega para todo mundo, o porquê que algumas pessoas aceitam o Evangelho e outras não? Talvez se você nunca se perguntou isso é porque você não prega o Evangelho muito. Então não é um problema para você, mas deveria. Para aliviar. Mas a verdade é essa, porque somente aqueles que compartilham o Evangelho que têm essa pergunta: peraí, mas eu preguei exatamente as mesmas palavras para essas duas pessoas.
Porque uma aceitou, se quebrantou, se arrependeu, se converteu, hoje virou pastor, missionário na África. Mas esse outro que ouviu as mesmas palavras, virou vida louca. Como assim? Como que pode um aceitar e outro não? Eu acho que uma pergunta ainda melhor para nós fazermos em relação a isso é: como é que pode Jesus, sendo tanto Messias, como Filho de Deus, como o próprio Evangelho e Boa Nova de Deus, o Verbo vivo encarnado, o melhor pregador que já caminhou sobre a terra, como é que pode ele, como a própria origem, fonte de salvação, não ter 100% de fruto? Deixa eu reformular isso. Não ter 100% de sucesso aos olhos dos homens na sua pregação, salvando todo aquele que ouve sua mensagem. Como é que pode Jesus pregar o Evangelho e não ver as multidões ajoelhadas, chorando, arrependidas? Eu te amo, Jesus! Por que isso não acontece? Por que isso não aconteceu? Será que Jesus usou a metodologia errada? Será que Jesus teve um ministério de cancelamento? Será que Jesus não estava a fim de ser popular ou aceito? Ou será que ele estava fazendo aquilo que o semeador da parábola dele foi fazer? Se você olhar, a primeira coisa que Jesus começa a parábola, ele começa dizendo assim: o semeador saiu a quê? Saiu a semear. Então, uma coisa que nós precisamos entender sobre o ministério de Jesus é de que Jesus não saiu para trocar ideia com o mundo. Ele não saiu para conversar com a galera. Ele não saiu para fazer o seu nome conhecido, espalhado popularmente naquela época por meio do sucesso ministerial dele. Ele veio para semear. Aqueles que ouviram sua palavra, que legal, que bom para vocês. Mas talvez você não seja o campo onde Jesus estava semeando. Ok? Vamos continuar. Vai fazer sentido já já. Se Jesus é a base e o exemplo do pregador, sendo ele o próprio autor e consumador, por que o evangelho tem efeito em uns, mas não em outros? Se a grande comissão de Jesus é para pregar o evangelho a todas as nações, pregar o evangelho a todas as criaturas, por que é que ele, ou o próprio Espírito Santo, também não age no coração de todos os que ouvem o evangelho, que ele mesmo nos ordenou a pregar? Como é que pode? Ele diz: pregue o evangelho a toda criatura. Mas nós sabemos que é o próprio Espírito Santo que age no coração daqueles que ouvem o evangelho e ativa a fé, levando o pecador ao arrependimento e consideração e realidade de que Cristo é o Senhor que salva. Como é que pode então que ele nos manda a pregar a todos, mas ele mesmo também não efetua a salvação em todos os que ouvem? A parábola do semeador dá exatamente essa imagem, essa resposta a essas perguntas. Jesus vai usar uma parábola simples e de fácil acesso a todos, em qualquer tempo, para expressar essas verdades duras do reino. Então, para contar a parábola do semeador, a primeira coisa que nós precisamos entender é que ele está falando de um semeador. Tá? Ele não está falando aqui agora, um vaqueiro saiu para semear. Se fosse um vaqueiro saindo para semear, a gente poderia pensar, cara, não era a qualidade da semente, não era a qualidade do solo. É o fato de que quem estava semeando era alguém não qualificado. Era alguém que não sabia o que estava fazendo. Era alguém que não sabia onde ele deveria semear e foi jogando para onde dava. Vamos jogar por aí, vamos ver o que vai dar no final. Mas não, a parábola dele, o que ele está tentando fazer entendido é de que essa pessoa que saiu para semear era alguém qualificada, com entendimento da terra, entendimento do sol, entendimento dos pássaros, entendimento da semente que ele carregava e como ela deveria ser plantada. Ele era um semeador. O semeador faz aquilo para o qual foi chamado e preparado. Ele é um semeador.
Jesus estava claramente usando a imagem do semeador para falar a respeito de si mesmo, primeiramente, e também de nós, todos aqueles que saem para semear a mesma mensagem de Jesus Cristo, a mesma palavra de Deus, o mesmo evangelho. Ele fala sobre si mesmo como o semeador perfeito que sabe onde está semeando, mas ele também está falando sobre todo aquele que sai para semear. Eu acho que algo importante a entender a respeito de semear, de pregar o evangelho, é de que o semeador não saiu para ir na padaria e sementes estavam no seu bolso. Assim também nós devemos, na nossa vida prática, sermos intencionais como o semeador foi ao sair para semear. Ok? Será que semear faz parte do seu cronograma do ano? Será que em dezembro, quando você escreve lá a sua nova vida de 2024, né, como eu vou me reinventar no ano novo? Vida nova, ano novo, vida nova. Será que quando você escreve aquelas coisas que você vai fazer durante o ano, está lá parte dos seus afazeres, semear a palavra de Deus no mundo? Será que nós somos intencionais ao ponto de poder sermos chamados de semeadores? Será que o evangelho que Jesus semeou em nós deu o mesmo fruto, nos tornando próximos semeadores a novas sementes? Ou será que nós ainda hoje fazemos parte simplesmente da estatística que Jesus está dando a respeito daqueles que receberam assim, assado, e estão em algum lugar perdidos porque não frutificaram? Você hoje se consideraria um semeador? Ou você se consideraria um dos solos ainda? Será que nós, 3 meses de evangelho, 3 anos de evangelho, ou 3 décadas de evangelho, será que nós poderíamos considerar, antes mesmo do restante da parábola, que você já provavelmente já conhece, será que nós já poderíamos nos considerar frutos bem maduros que se tornaram novos semeadores do evangelho? Porque, se não, algo está errado. Alguma coisa errada que não está certa. E nós precisamos considerar de novo: será que eu sou um dos solos que não foi fértil? A próxima coisa que nós precisamos entender, que Jesus fala na semente, na parábola, é a semente. A semente em todos os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos, é explicado como sendo a palavra de Deus, a palavra do reino, ou em outras palavras, o evangelho. É o anúncio da bondade e misericórdia de Deus que enviou o seu Filho para salvar homens e mulheres pecadores por meio do seu sangue, nos levando ao Pai, recebendo o seu Espírito, recebendo a adoção, sendo transformados em sacerdócio real e povo santo a Deus. Essa é a boa notícia simplificada. A semente, então, é a anunciação da obra de Deus em prol dos seus escolhidos. Se é Deus quem começou a obra, e é Deus quem anunciou a sua obra, fazendo com que a sua obra frutificasse em outros anunciadores da sua obra, então a nossa confiança não deve ser na nossa capacidade de pregar ou de anunciar o evangelho, e nem mesmo ter dúvidas e falta de expectativas em relação a se a semente que nos foi dada é boa ou ruim. Porque muitas vezes nós temos medo de que talvez eu não fale do evangelho de maneira certa. Ah, mas e se eu pregar errado? Ah, mas e se eu evangelizar errado? Uma coisa nós sabemos, que a semente dentro do saco não produz fruto nenhum. Um saco de semente dentro da sua casa não vai frutificar em nada. Nunca vai se tornar fértil, nunca vai germinar, nunca vai crescer, nunca vai dar fruto. Então, do que adianta levantar semeadores se os semeadores permanecem com suas sementes dentro de casa, dentro de um vidrinho, enfeitando uma prateleira? Nada.
Vocês estão percebendo que a parábola não era exatamente aquilo que talvez você aprendeu a sua vida inteira, como se fosse um tipo de julgamento para as pessoas lá fora, que não receberam o evangelho. Mas na verdade ela é muito mais um tapa na cara de nós que estamos aqui dentro e que entendemos o evangelho, e que recebemos a semente, e que achávamos ser solos férteis. Mas será que nós estamos muito mais apegados a uma imagem de semente ou uma imagem de solo fértil, mas nós não percebemos que o solo fértil germina a semente do evangelho, frutifica a semente do evangelho e se torna um provedor de semente do evangelho? Complicado, né? O evangelho, ele é como uma semente. Ele é simples e pode ser jogado aos montes. Simples. Você pode falar da maneira mais simples, ou da maneira mais exuberante, ousada, subir num caixote no meio da avenida e começar a pregar o evangelho. Não importa a maneira, a semente é a mesma. A semente vem da mesma árvore. A semente vem do mesmo produtor. Quem vai dar o fruto, quem vai fazer crescer, não é você. A sua obrigação é semear. A nossa obrigação é compartilhar da semente. Quem vai receber a semente é com o autor da salvação. E aí ele parte então para falar a respeito dos 4 tipos de solos. Vamos ver cada um desses solos. Primeiramente, ao descrever os diferentes tipos de solo, onde caem as sementes do evangelho, Jesus estava ensinando aos discípulos que, mesmo que o fruto verdadeiro do evangelho, presta atenção, mesmo que o verdadeiro fruto do evangelho só vai frutificar no solo fértil, preparado pelo Espírito Santo, ainda assim nós sempre vamos ver respostas ao evangelho nos outros tipos de solo. Ok? Então isso é muito importante para nós entendermos como igreja e como cristãos. Justamente para responder aquelas primeiras perguntas que eu fiz, a respeito de por que alguns recebem e outros não. Jesus deixa claro aqui que o semeador saiu para ir para o solo fértil. E ele sabia que no solo fértil que vai gerar fruto. Porém, ao ir semear a sua semente, ao ir evangelizar, ao ir anunciar as boas novas, outras pessoas vão ouvir as boas novas. Outros solos vão ouvir as boas novas. Outras pessoas vão encher os bancos das nossas igrejas. Mas isso não significa que elas são solos férteis. Porque mais tarde, como Jesus vai nos dizer, é pelo fruto que você conhece a árvore. É pelo fruto que você vai descobrir a qualidade do solo. Porque umas vão permanecer, outras vão rapidamente corresponder, outras vão deixar quieto logo de cara. Então é importante entender que a falha não está na semente, e sim no solo. A falha dos frutos não está no evangelho, mas nos ouvintes da mensagem. A falha não está em Deus, está nos homens. Então não é o evangelho que, nossa, o evangelho não foi muito bem pregado, por isso que ninguém se converteu. Não! A falha nunca está no evangelho sendo anunciado. A falha está sempre no solo que está recebendo a semente do evangelho. Então isso deveria nos causar paz. Especialmente nós, como uma igreja reformada, muitas vezes as pessoas chegam na nossa igreja e uma das primeiras questões que elas querem conversar é a respeito, mas se vocês acreditam no que vocês acreditam, então por que não precisa pregar o evangelho? Desde que Deus salva quem Ele tiver que salvar, no final das contas só os predestinados vão ser salvos mesmo. Né? É uma das primeiras preocupações das pessoas que não estão acostumados. Mas o que Jesus está falando aqui é de que é realmente isso. É tudo bem. Esteja em paz com essa realidade. Porque 2 pessoas vão ouvir a mesma mensagem. Mas não está na sua autoridade, não está na sua alçada. Não depende de você fazer com que os 2 sejam salvos. Não depende da sua qualificação teológica. Você pode ser PhD em teologia. E isso não te qualifica a salvar ninguém. Porque ninguém é salvo pela sua capacitação.
pela sua qualidade teológica. Mas todo mundo é salvo apenas pela fé, pela graça, e isso é dom de Deus. Então, nós como reformados não devemos nunca pensar no sentido de que, então no final das contas vai dar tudo certo. Pelo contrário, Jesus nos ensina exatamente a sermos obedientes à sua palavra. E qual é a sua ordem? Pregai o evangelho a toda criatura. Saiam para semear todo santo dia. Saiam para semear toda hora, estejam sempre disponíveis com um saco de semente para contribuir com o grande trabalhar e obrar do Espírito Santo no mundo. Porque a ferramenta escolhida por Deus para alcançar os eleitos é o quê? A pregação do Evangelho. Como crerão se não ouvirem? Como é que alguém vai chegar à conclusão do Evangelho que está sendo construído no seu coração por meio do Espírito Santo e levar ao arrependimento se ele não ouvir? Arrependa-se, porque é chegado o reino do céu. Só Jesus Cristo salva. Há esperança para o pecador arrependido. Não tem como. É necessário ouvir, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não vem por escrever, não vem por pensar, não vem pelo sentir, vem por ouvir alguém pregando o Evangelho. E enquanto nós estamos em busca do solo fértil, muitas pessoas vão ouvir o Evangelho. Muitas pessoas vão responder. Muita gente vai encher as igrejas. No final das contas, os apóstolos, João, Pedro, olhavam para a multidão de gente que estava sendo convertida e muitos causando problema e diziam: relaxa, eles estão no nosso meio, mas eles não são dos nossos. Relaxa, relaxa, relaxa. Já já aquilo que é joio vai crescer junto com o trigo e já já vai ficar evidente quem que é quem. Enquanto isso, deixa todo mundo aí, porque os frutos vão se tornar claros. Quanto mais a igreja frutifica, amadurece, mais claro se torna entre aqueles que são solos férteis e aqueles que não são. Como você sabe que você é solo fértil ou não, você começa a ver quão grande, quão profundo se tornaram as suas raízes, quão largos se tornaram seus ramos, quão forte você se tornou em relação às consequências do Evangelho, às perseguições do mundo, às fraquezas do pecado, e como você permaneceu fiel, independente, a ponto de se tornar um novo semeador. O primeiro solo onde o Evangelho caiu, segundo a parábola de Jesus, é o caminho. Então o semeador saiu para semear no solo fértil. Mas enquanto ele estava semeando, um pouco da semente caiu no caminho. O caminho era essa borda ao redor dos campos, onde as pessoas pisavam. Então esse caminho onde as pessoas pisavam, tanto os semeadores quanto pessoas passando, também recebeu o Evangelho, também ouviram. Os ouvintes, nossa, o que ele está falando aí? O que esse pregador de rua está pregando aí? Mas eu não vou parar agora não, nem vou considerar, porque eu estou no meu caminho, eu estou na minha rota, eu estou continuando. Eu nem sei muito bem do que ele está falando. No versículo 4 ele vai dizer: enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. A todo que ouve, aí no versículo 9, a todo que ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado do coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então o semeador saiu para semear em solo fértil, mas a semente caiu na beira do caminho. O caminho é lugar de passagem, de pressa, de movimentação. Eles não entenderam. O Evangelho não faz sentido para eles. Eles ouviram você falar sobre Jesus. Eles ouviram você falar sobre a vida cristã. Mas isso para eles simplesmente não faz sentido. Eles não compreendem como pode você negar a si mesmo e receber algo em troca. Como você tem que negar a si mesmo para receber
vida eterna? Como você deve tomar sua cruz e seguir Jesus? Isso não faz sentido para eles. Esses são aqueles que ouviram o evangelho à beira do caminho. Jesus vai dizer que assim que eles recebem o evangelho, imediatamente o inimigo, Satanás, ele já vem o maligno e rouba a mensagem. Não chega nem a cair no solo. Não chega nem a germinar. Caiu, pum, já era. É aquele cara que vai ouvir, não, isso não é para mim não. Esse negócio de crente não é para mim não. Esse negócio de igreja não é para mim não. Obrigado, vai lá. Eu acredito nos pensamentos positivos. É muito melhor, faz muito mais sentido para mim. Eu acredito em horóscopo. São esses que não processaram as necessidades do arrependimento, da salvação. Eles nunca olharam para Jesus como esperança para suas dores, ou para Deus como alvo do seu amor. O segundo solo é o solo pedregoso, que o sol queimou e a semente secou. Ele vai dizer no versículo 5, outra parte caiu em solo pedregoso, onde havia muita terra, não havia muita terra, logo brotou, pois a terra não era funda, mas saiu o sol e queimou, e como não tinha raiz, secou. O evangelho, então, enquanto o semeador sai para ir para o solo, semeando no solo fértil, ela também caiu em terreno pedregoso. O semeador sabia que o solo pedregoso não era um solo apropriado para semear. Ele sabia, porque ele é um semeador. Porém, sementes caíram no solo pedregoso. E nossa, que milagre! Que maravilha! Que frutificou onde não deveria frutificar. No meio das pedras, no meio do pouquinho de terra que tinha ali, frutificou e germinou. Olha que incrível! Jesus vai falar que são essas as pessoas que ouvem e recebem a palavra com alegria imediata. Mas como eles não têm raiz, a sua alegria dura pouco. O seu comprometimento com o evangelho dura pouco. O seu compromisso com a igreja dura pouco. Essas são aquelas pessoas que talvez ouviram o seu evangelho no momento de quebrantamento emocional. Ou estavam em perda, alguém morreu, ou sofreram um acidente, ou perderam o emprego, ou está difícil, e aí você prega o evangelho para ela, nossa, é isso que eu preciso, isso vai mudar a minha vida, nossa, aleluia. A pessoa vem no domingo, a pessoa vem na quarta, a pessoa se anima, mas Jesus diz assim, como ela não tem raiz, o que vai acontecer? Quando vem a tribulação, a perseguição por causa da palavra, logo ela tropeça. Quando ela entra na igreja e fala assim, eu sou salvo, e aí ela vê quão estreita a porta realmente é, e aí ela vê quão difícil e árduo é a vida cristã, e aí ela vê quanto de coisa que ela vai ter que deixar para trás por causa do evangelho, o quanto de coisa que ela vai ter que negar por causa das palavras de Jesus. O que realmente significa negar a si mesmo? E aí alguém vira e fala assim, e aí irmão, vamos participar do discipulado? Ou a gente diz assim, nós como cristãos somos chamados a sermos curados e a participarmos da vida uns dos outros, termos comunhão, ou confessar pecado. Participar da minha vida? Eu não estava preparado para isso. Eu achei que o evangelho era só alegria. Eu achei que o evangelho era eu me tornar próspero, eu me tornar uma pessoa melhor. Esse negócio de eu ter que me conectar com outros seres humanos? O peso do evangelho respondido é pesado demais para eles. Então o que acontece? Germinou. Nossa, já é um milagre, nós devemos dar glória a Deus de certa forma. Por um pouco de tempo. Não deveria ter germinado, mas glória a Deus que apareceu. Mas infelizmente, não vai durar muito. Se afasta, recua, se isola, some. Não quer mais saber, porque custa muito. Antes eu estava melhor do que agora. São as pessoas que parecem muito promissoras, pois conseguiram responder ao evangelho em um momento difícil da vida delas.
E aí você pensa, se essa pessoa respondeu dessa forma agora, essa pessoa vai se tornar um mártir. Essa pessoa vai para Afeganistão pregar o evangelho. Mano. Mas aí quando bate o sol da vida cristã, a comunidade de pecadores arrependidos e a obediência à palavra de Deus, logo ela se queima, porque ela não criou raízes. O próximo solo que Jesus vai falar é o solo entre os espinhos. Ele vai dizer que outra parte da semente do semeador caiu entre os espinhos. E esses espinhos sufocaram a semente quando ela cresceu. Então germinou também. Yes! Preguei para alguém e essa pessoa se converteu. Essa pessoa foi batizada. E essa pessoa começou a fazer parte da nossa igreja. Que bênção! Glória a Deus, porque eu consegui trazer alguém para a igreja. Consegui, eu fui o semeador. E essa pessoa veio, até começou o discipulado. Olha que maravilha. Foi batizada. Participava dos ágapes até confessava pecado, Ramon. Dava dízimo. Uma vez, 2 vezes. Porque o dízimo também pegava um Deus do coração dela que ela não estava disposta a abrir mão. Jesus diz o seguinte: o que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução das riquezas sufocaram a palavra e ela não produz fruto. Olha que complicado. Talvez nós hoje precisamos considerar a possibilidade de muitos de nós termos esse tipo de planta do Evangelho. A planta que germinou, a planta que cresceu, a planta que se parece com a planta do Evangelho. A planta que se parece com crente, veste crente, fala crente, vai com crente, come crente, mas não dá fruto nenhum. Eu não ouvi um aleluia, um amém. Ajuda-nos, Deus, tem misericórdia. Imagina o semeador voltando ali um tempo depois e olhando a semente que caiu no solo fértil e do lado dela, uma semente que caiu entre os espinhos. E ele olha para as duas, mas são exatamente iguais. Mas dessa eu posso colher, dessa semente, dessa árvore, uma semente que germinou aqui, eu posso colher mais 30 sementes, mais 60 sementes, mais 100 sementes. Mas essa aqui, absolutamente não serve para nada. Ela só serviu para comer dos nutrientes do solo que essa daqui precisava. Ela só serviu para assentar no banco que poderia servir para outro. Ela só serviu para comer o pedaço do pão da ceia que poderia ter sido comido por outro. Porque no final das contas, ela não se multiplicou e não serviu para mais nada dentro do reino de Deus. Gente, isso deveria aterrorizar a gente. Isso deveria doer dentro dos nossos corações. E Jesus falou assim: está tudo bem porque isso vai acontecer mesmo. Vocês vão ver isso acontecer sim. E eu que sou o autor de toda a vida, eu que sou a origem e o alvo de toda a salvação, já estou deixando vocês saberem que isso vai acontecer. Vocês vão ver igrejas cheias de pessoas que não frutificam. Cheias de pessoas que nunca se tornaram ou se tornarão semeadores. Estes são os ouvintes que se comprometem ao Evangelho, talvez de forma lógica, mas sem um verdadeiro arrependimento. O arrependimento, ele é a aplicação da fé, que leva o crente a abandonar o que for necessário para seguir Jesus. O verdadeiro cristão é aquele que irá obedecer Jesus sabendo das perdas, sabendo das inimizades, sabendo das perseguições. Ele é aquele que é como solo espinhoso, é aquele que não consegue abandonar os seus antigos pecados,
suas antigas amizades, seus antigos rolês, sua antiga maneira de viver a vida. São aqueles que consideram o cálculo de ser crente verdadeiro não necessário, porque ele consegue se parecer com um crente sem ser um verdadeiro crente. Ele consegue vestir com a camisa Jesus te ama e não amar Jesus. Ele consegue ir na igreja, levantar suas mãos e não produzir frutos de arrependimento, como Jesus diz. Este é aquele que não consegue largar suas amizades, suas velhas rotinas, as preocupações da vida e a sedução das riquezas sufocam a palavra e não permite que este dê fruto algum. Este é o crente que até conhece o Evangelho e pode te ensinar o Evangelho, mas não tem frutos do Evangelho para mostrar para ninguém. Meu Deus, tem misericórdia de nós. É como o Caco falou, é a preocupação de por que será que ninguém confia em mim? Por que será que eu nunca sou contado para nada? Talvez é porque você se tornou o sal insípido. Talvez você se tornou a lâmpada embaixo da cama, do cesto. Jesus diz, para que serve um sal sem gosto? A não ser para ser jogado e pisoteado por todos. Para nada, serve para nada. Para que serve uma planta que não dá fruto? Para nada, arranca e joga fora, vai queimar, vira combustível para o fogo. Ele frutificou, mas as preocupações sufocaram. O medo de não ter, o medo de Deus não prover, o medo de não ser amado, o medo de não ser acolhido, o medo de não ser perdoado, o medo de não ser aceito por causa das suas falhas, o medo de não ser aceito por causa da sua personalidade ou sua história de vida, o medo de não fazer conexões dentro da igreja, porque a igreja tem um padrão muito alto de vida moral. E ele considera os seus valores muito preciosos para serem tocados. Ele considera as suas histórias, o seu pecado muito precioso para ser trago para a luz. É melhor eu ficar preso aqui. É melhor eu ficar recuado. É melhor eu fingir que eu sou um crente, mas tem limites. Não me falem a respeito disso e daquilo. O próximo solo que Jesus vai falar é o solo que é o alvo do semeador. É o solo para onde o semeador saiu para semear. É o solo fértil. Ele vai dizer no versículo 8, outra parte caiu em terra boa. A terra que o semeador queria semear. E ela deu fruto. Um grão produziu outros 100 grãos. Outro produziu 60 e outro 30. E aí no versículo 23 ele vai dizer, o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra, entende a palavra, e ele dá fruto. E uma pessoa, uma semente se torna semente para outra 100, semente para outra 60, semente para outros 30. O solo fértil é aquele cujo coração já havia sido arado pelo Espírito Santo. Presta atenção. Não é simplesmente a respeito de você ouvir e entender filosoficamente ou intelectualmente a mensagem. Porque você pode sair daqui, eu entendi o que o Web pregou. Mas espera aí, isso não te faz um solo fértil. O solo fértil que Jesus está falando é aquele coração que havia sido arado pelo Espírito Santo antes da semente chegar. É aquele que havia recebido os nutrientes necessários para receber a semente. É aquele que havia sido aguado pelo semeador antes da semente chegar. É aquele que havia sido recebido muita enxadada da maneira correta, até o ponto correto. O montinho da altura correta, da largura correta para receber a semente do semeador. Então, de certa forma, é importante entender que não existe solo fértil que não tenha sido de antemão preparado. Que isso faça sentido para vocês como cristãos.
Não existe ninguém que tenha sido salvo, não existe ninguém que tenha recebido o Evangelho ou se arrependido, que de antemão já não tenha sido preparado pelo Espírito Santo para receber o Evangelho. Isso é uma boa notícia para nós semeadores. Isso é uma boa notícia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem preparado e nunca parou de preparar o solo. Talvez por isso que Jesus fala para a galera, vocês têm que entender, a colheita é gigantesca. É necessário muitos trabalhadores. Mas vou te falar, viu? Ninguém quer semear hoje em dia. Ninguém quer semear, todo mundo quer posar no Instagram com um saco de semente, mas ninguém quer sair para semear. Todo mundo quer ser conhecido como o cara da camisa, semeador, mas ninguém quer semear. A gente faz curso sobre como semear, mas a gente não semeia. A gente escreve canções sobre semear, mas a gente não semeia. A gente usa um chapéu de semeador, roupa de semeador. A gente talvez até tenha um campo gigantesco disponível para semear. Mas quem diz que a gente tem coragem de ser visto semeando? Quem disse que nós estamos dispostos a desperdiçar a nossa semente na beira do caminho, nos espinhos, ou ouvir aqueles corvos, aqueles pássaros, ou aqueles andarilhos que estão ouvindo a gente semear, comentando a respeito da nossa categoria de semente? Quem diz que nós estamos preparados para ouvir um não, ou ouvir uma humilhação daquilo que nós estamos pregando? Nós estamos dispostos, se o nosso círculo de amizade, o nosso círculo de comunidade na mídia social já estiver fazendo e tiver dado certo, né? Feito cursos e ganhado dinheiro semeando. E aí a gente vai querer fazer a mesma coisa. Mas são poucos hoje em dia que têm mostrado o fruto do Evangelho, se expondo à humilhação e o sol quente, aos pássaros lutando contra a sua semente, aos espinhos sufocando, mas sabendo que, independente de onde cair a minha semente, eu sei que a semente sempre vai encontrar um solo fértil. Eu sei que o Senhor sempre tem um coração quebrantado, disposto a ouvir o Evangelho, que vai se colocar em arrependimento. A pregação do Evangelho é o meio escolhido por Deus para levar o Evangelho aos eleitos, de modo que sejam despertados ao arrependimento. Arrependimento das obras e alcance a misericórdia pela obra da cruz. O solo fértil são os crentes. Glória a Deus por isso. São eles que negam a si mesmos. São eles que respondem e obedecem. Os ouvintes que respondem com ação são aqueles cujo coração é protegido do sol, protegido das aves, protegido dos espinhos, e são eles que produzem frutos. Mesmo sendo fértil, os crentes produzem frutos de maneira diferente. Quando nós olhamos para uma igreja cheia de crentes, não se há expectativa de que todos produzam frutos da mesma maneira. Jesus não tinha essa expectativa. Jesus deixou bem claro de que quando uma árvore germina no solo fértil, quando a semente do Evangelho produz frutos, os frutos do caco não são iguais aos frutos do Ramon. A quantidade de semente que a tal produz não é a mesma número de semente que a Fernanda produz. Uns vão produzir 30, outros vão produzir 60, outros vão produzir 100 sementes depois de terem recebido a semente germinada. Porém, Jesus vai deixar bem claro de que toda semente que cai em solo fértil tem a obrigação de também germinar outras sementes, também se tornar um semeador, de também ser produtor de outras sementes. Não tem como. Disso nós não temos como fugir. Não temos como adaptar a nossa realidade para dizer assim, não, mas Jesus me ama, mas Jesus me aceita, mas Jesus sabe do meu coração.
a quantidade de seitas que estão sendo construídas hoje em dia ao redor de, mas Jesus aceita tudo, mas Deus aceita tudo. O que importa é amar Deus, o que importa é ser gentil uns com os outros. Jesus está dizendo assim, deixa eu fazer claro para vocês qual é a capacidade da semente do evangelho do reino de Deus. Ele está dizendo, ninguém entra no reino de Deus sem ter frutificado a semente do reino de Deus. Você não pode entrar no reino de Deus a não ser que você tenha nascido de novo. Não vem com essa historinha, mas Jesus me aceita como eu sou. Diz isso para Nicodemos. Nicodemos era um cara incrível. Quem que não aceitaria Nicodemos na sua igreja? Todo mundo ia querer Nicodemos. Jesus disse assim, a não ser que você nasça de novo. A não ser que a semente do evangelho frutifique no seu coração. Esqueça. E lembrando de que no final das contas isso faz parte da linda canção da vinha do rei. Sabendo que é Deus quem é o agricultor que está cultivando para si árvores frondosas. É Ele que está cultivando. No versículo 11 ele vai dizer, já estamos caminhando para o final, ele vai dizer o seguinte: porque é a vós que é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, não a eles. O semeador precisa ter paz no coração quando ele sai a semear. Sementes vão ser desperdiçadas, mas isso não me faz um mau semeador. Sementes vão ser germinadas em solos ruins, mas isso não transforma a qualidade da semente em ruim, não desqualifica a mensagem do Evangelho. Jesus, quando foi questionado pelos discípulos, por que é que você está falando com eles a respeito disso em parábolas? Por que você não deixa claro? Bom, em outro momento ele deixa muito claro, ele vai dizer assim, somente aqueles que o Pai traz a mim vão vir. Mais claro que isso não tem. Aqueles que o Pai me der, vão vir. Se não, ninguém vem. Mas Jesus diz assim, vocês que ouviram e entenderam, levanta a mão para o céu, glorifica o Deus gracioso e misericordioso, porque Ele abriu os seus ouvidos para ouvir, abriu os seus olhos para ver, e deu a vocês um coração disposto a obedecer. Porque se não fosse Ele, você estaria até agora assim, Jesus, quem? Pecado? Você não teria entendido. Então o que nós devemos agora, talvez, entre aquele que é solo fértil e aquele que está considerando no próprio coração, talvez eu seja uma daquelas árvores que cresceu entre os espinhos. Talvez o que nós precisamos é considerar em oração um clamor pessoal, um clamor individual que clame ao Senhor, Senhor, arranque todo o espinho. Por mais que doa, arranque todo o espinho. Por mais que seja, que eu pareça frágil, por mais que tudo vá mudar na minha realidade, quando esses espinhos forem arrancados, Jesus, arranca logo. Eu tenho preocupações com a vida, Jesus, deixa o pau quebrar. Jesus, eu tenho medo de me expor, Jesus, deixa o pau quebrar. Jesus, arranca tudo, tudo que me impede de te amar, tudo que me impede de me entregar, tudo que me impede de responder ao Evangelho, Jesus, arranca tudo. Eu dou a liberdade, eu não só te dou liberdade, mas como eu te peço, sabendo que só tu pode fazer. Eu correspondo ao teu Evangelho, mas eu clamo a ti de que o teu Evangelho venha frutificar como obra das tuas mãos, porque o Senhor é um bom lavrador, é um bom semeador, é um bom cultivador. Então, se eu estou crescendo no meio dos espinhos, Jesus, arranque esses espinhos. Se há ervas crescendo, arranque essas ervas. Se há raposinhas fazendo mal para a vinha, arranque as raposinhas, Jesus. Mas, até mesmo se necessário, me enxerta no solo fértil.
Arranca, faz o que for necessário, mas não me deixe ser uma árvore que não dá fruto. Não me deixe ser uma árvore que se parece com todas as outras, mas não tem fruto algum. Eu não sei se vocês se lembram quando Jesus passou perto da figueira. Quando Jesus passou perto da figueira uma vez e ele procurou nela frutos. Ele não achou frutos. Ele passou de novo, não tinha frutos. Para que uma figueira se ela não dá fruto? Ele amaldiçoou a figueira e a figueira secou e morreu. Jesus, não passe perto de mim até que eu dê fruto. Jesus, tem misericórdia do meu coração. Porque Jesus, se o Senhor passar aqui agora, o que o Senhor vai ver? Se o Senhor brilhar a luz da sua face no meu coração, o que você vai encontrar? Será que nós estamos dispostos a passar pelos olhos de Jesus agora? Ou será que nós estamos só posando com o saco de semente para o Instagram? Jesus vai dizer isso no versículo 15. O coração desse povo se tornou insensível. Com os ouvidos ouviram de má vontade. Ouviram, mas não com vontade de corresponder. Não com o desejo de serem obedientes. Ele diz, eles fecharam os olhos para que não vejam. Não ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e nem se convertam e eu os cure. Ele está disposto a curar. Ele está disposto a limpar a nossa vida. Ele está disposto a trazer salvação, a trazer consolo, a limpar nossas lágrimas, a nos chamar de filho. Mas Ele está dizendo assim, existe algo errado na correspondência do coração de vocês. Ele diz mais, bem-aventurado são os vossos olhos, porque vocês veem. Bem-aventurados os vossos ouvidos, porque vocês ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos do passado desejaram ver o que vocês estão vendo, mas eles não viram. Eles desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Imagine Isaías, com todas as profecias messiânicas, Davi com todas as suas visões e suas canções a respeito do Messias. Imagine eles ouvindo que na terra pessoas podem compreender e ouvir o Evangelho que eles não puderam viver, mas eles não desejaram viver. As pessoas ouviram sobre Jesus, mas ignoraram a mensagem. As pessoas ouviram sobre Jesus e se pareceram com outro crente, mas quanta gente ouviu, sentiu, mas não produziram nada. São exatamente como o joio. Bonitinho, mas não presta para nada. Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Responda a mensagem do Evangelho hoje, com sua própria oração. Você sabe onde você está. Você sabe quanto do Evangelho você conhece. Você sabe, talvez, o que você já poderia ter produzido até hoje. Eu não estou falando de ativismo. Não estou falando de atividades na igreja. Estou falando que um verdadeiro cristão já deveria ter se arrependido dos seus pecados e abandonado os seus velhos caminhos e se tornado um novo anunciador de boas novas. Se isso te falta, se você ainda, depois de anos de cristão, você ainda continua o mesmo, tem alguma coisa errada.
Isso é uma boa notícia para você hoje. Tem algo errado na sua vida e você precisa se arrepender. E você precisa considerar Jesus como Salvador da sua vida. E se você está ouvindo essa notícia agora, é uma boa notícia, porque Deus te colocou de novo a ouvir o Evangelho com a possibilidade de responder. Nós vamos saber se você é um solo fértil ou não, ao você responder. Peça ao Senhor misericórdia agora. Peça ao Senhor graça agora. Peça ao Senhor força agora. Diga a Jesus agora: Jesus, me salva. Jesus, perdoe os meus pecados, porque são muitos. Jesus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador e sou necessitado de Ti. Se o Senhor não derramar sobre mim o seu perdão, o seu amor, a sua misericórdia, eu estou perdido, condenado. Tem misericórdia de mim, Jesus. Clama por socorro, clama por ajuda, clama por perdão, porque é isso que vai mostrar. Este é o fruto do arrependimento. Se você não conseguir fazer isso, você provavelmente não é um solo fértil. Claramente você não é um solo fértil. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas palavras, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos. Tem misericórdia das nossas atitudes, do que nós fazemos e das coisas que nós deixamos de fazer. Que o Seu Evangelho venha produzir em nós frutos verdadeiros. Usa-nos para o louvor da Sua glória, porque para isso fomos salvos. Usa-nos para a Tua glória, Jesus, em Varginha. Onde está o campo fértil para que a gente se torne semeador? Dai-nos semente para semear, Jesus. Dai-nos frutos para compartilhar, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque sem Ti nada podemos, sem Ti nada somos. Ore com as suas próprias palavras agora. Faça produzir uma canção ao Senhor agora. Deixe os seus lábios disponíveis para louvar ao Senhor, como ação de graça. Salmodiando ao Senhor, talvez como Davi em um momento de arrependimento, como Davi em um momento de dor, como Davi em um momento de ações de graças, como Paulo faria agora, dizendo: bendito seja Deus que me salvou, bendito seja Deus que me perdoou. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós, Deus.